Você sabia que muitos profissionais lotam a agenda com menos de 2.000 seguidoras nas redes sociais? Não é sorte nem mágica. Quem aplica o método C6 da beleza lucrativa aprende a identificar a cliente ideal, organizar comunicação estratégica e a criar uma rotina de atendimento que funciona de verdade. E o resultado? Agenda cheia, clientes fiéis e crescimento consistente, mesmo sem viralizar e sem depender de indicações. Então garanta a sua vaga no método C6 da beleza lucrativa e descubra como aplicar essa estratégia na sua rotina profissional agora mesmo. Muita gente já ouviu por aí que para ter sucesso, para ter uma carreira de verdade, é preciso ter milhares e milhares de seguidores, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, vira essa lógica de ponta cabeça. A ideia de que é totalmente possível ter uma agenda lotada e uma carreira super sólida com uma audiência bem pequena. Vamos entender como é que isso funciona? Sou estranho, né? Na era em que todo mundo parece obcecado com números, com popularidade online, essa ideia de prosperar sem uma multidão de seguidores parece quase impossível. Mas o material que a gente está analisando hoje mostra que a história talvez seja bem diferente. E olha só o número que deu origem a toda essa discussão. A nossa fonte revela que muitas profissionais lotam suas agendas com menos de 2.000 seguidores. É isso mesmo, menos de 2.000. É um número que muda completamente a nossa perspectiva sobre o que realmente precisa para ter sucesso. E como essa frase deixa bem claro, chegar nesse resultado não é um acaso não. Não tem a ver com sorte, nem com alguma fórmula mágica que ninguém conhece. Por trás desse sucesso existe um método, sabe? Uma abordagem pensada que troca essa corrida maluca por popularidade por uma coisa muito mais sólida e poderosa. E o primeiro passo desse método é justamente quebrar a maior ilusão do mundo digital, o tal do mito dos seguidores. Essa pressão para acumular números muitas vezes só serve para desviar o foco daquilo que realmente importa para construir um negócio que se sustenta a longo prazo. O problema todo é quando o foco vai para as famosas métricas de vaidade. Curtidas, compartilhamentos e, claro, o número de seguidores. Sabe, correr atrás daquele post que vai viralizar? Pode até dar um pico de adrenalina, uma sensação boa na hora, mas isso raramente se transforma em um crescimento consistente e previsível de clientes de verdade. Ok, então se ficar esperando a sorte de um post viralizar não é a resposta, qual é a alternativa? A resposta está na estratégia. É a diferença crucial entre esperar que o cliente certo apareça por acaso e, do outro lado, construir de propósito um caminho para que ele chegue até o seu serviço. E essa tabela aqui, nossa, deixa tudo muito claro. De um lado, tem a abordagem comum, que é totalmente reativa, focar em viralizar, depender de indicação, o que leva a um crescimento que, sinceramente, é imprevisível. Do outro lado, a gente tem a abordagem estratégica, que é proativa. O foco é no cliente ideal, em criar uma comunicação que fala direto com ele. O resultado disso tudo é um crescimento que tem consistência. Tá, mas como é que se bota essa tal de abordagem estratégica para funcionar na prática? A fonte que a gente analisou aponta para um método bem estruturado que se apoia em alguns pilares essenciais que transformam completamente o jeito de atrair e atender clientes. E aqui estão os passos de forma bem direta. Primeiro de tudo, identificar o cliente ideal. Não é atirar para todo lado, é entender profundamente para quem se está falando. Depois, organizar a comunicação. A mensagem tem que ser clara, estratégica e tem que conversar com esse cliente. E por último, mas super importante, criar uma rotina de atendimento que funciona de verdade, que entrega valor de um jeito consistente. E o legal é que, quando esses pilares são colocados em prática do jeito certo, os resultados, bom, eles deixam de ser uma questão de sorte. Eles se tornam uma consequência natural do processo. Bora ver o que acontece na vida real? O que se consegue é exatamente aquilo que se queria no começo. A agenda cheia. Mas vai muito além disso. A gente está falando de clientes que se tornam fiéis, de um crescimento que é constante e, talvez o mais libertador, ter um negócio que não fica na mão da instabilidade dos algoritmos ou esperando uma indicação cair do céu. No final das contas, o que a gente está discutindo aqui é essa única palavra: independência. O benefício maior de adotar uma estratégia de verdade, em vez de ficar perseguindo popularidade, é a independência profissional. A liberdade de construir uma carreira sólida, sabe? Com base em método, em qualidade, e não em números que só servem para inflar o ego. E, para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. No fim do dia, o que define de verdade o sucesso profissional? É a percepção de popularidade, que a gente mede em seguidores? Ou é o profissionalismo, que a gente mede pela capacidade de entregar um resultado consistente e construir uma base de clientes sólida? É uma boa pergunta para a gente levar, né?